Alô, você! Vamos falar sobre a classificação dos óxidos. Você lembra o que é um óxido? O óxido ele tem um composto que tem dois elementos. Um dos elementos tem que ser obrigatoriamente o oxigênio. E tem mais. O oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo desse composto. Portanto, compostos que são formados por oxigênio e flúor não devem ser considerados óxidos. Você classifica como fluoretos, tá? Quando tem oxigênio e flúor. Porque, pela definição de óxido, o elemento mais eletronegativo tem que ser o oxigênio. Logo, compostos com oxigênio e flúor não são óxidos. Muito bem. Falando em óxidos, olha só a classificação. Como é que a gente pode entender, interpretar essa classificação? Quando é que você deve considerar um óxido como básico? É o óxido que, ao entrar em contato com a água, origina uma base. Esse óxido de cálcio, por exemplo, é usado na chamada calagem, que é o controle da acidez do solo. Então, se o solo estiver muito ácido, você pode, para um determinado plantio, você pode recorrer à calagem para diminuir, certo, essa acidez. Então, para diminuir a acidez, você usa o óxido de cálcio, já que ele vai produzir hidróxido de cálcio. Então, ele é um óxido básico, porque em contato com a água forma uma base. Como é que eu identifico olhando para a fórmula? Os óxidos básicos eles são formados por oxigênio e um metal, em que o estado de oxidação é +1, caso mais importante dos metais alcalinos, ou o estado de oxidação +2, caso mais importante dos metais alcalinos terrosos. E quando é que o óxido ele é um óxido ácido? Óxido ácido seria quando você tem o oxigênio ligado a um ametal. Geralmente, o oxigênio ligado a metal é óxido ácido. Em contato com a água, ele origina um ácido correspondente. Então, aqui nos óxidos ácidos, nós vamos ter os óxidos de enxofre, alguns óxidos de nitrogênio, óxidos de fósforo, o gás carbônico, o CO2 é um óxido ácido, ok? E os neutros, né? Aqui apagou um pouquinho, ó, é o NO, o N2O e o CO. Esses três óxidos aqui, ó, NO, N2O e CO, eles são formados por oxigênio e ametal, confere? Porém, eles são óxidos neutros, tá? Óxido neutro. O que é um óxido neutro? É aquele que não reage com a água à temperatura ambiente, e mesmo que sob determinadas condições ele venha a reagir com água ele não vai formar nem ácido nem base, beleza? Por isso ele é chamado de neutro. Só tem esses três. Esse aqui é o monóxido de nitrogênio, e esse seria o monóxido de dinitrogênio. Aqui é o monóxido de carbono, é uma substância extremamente perigosa se você inalar, porque ele promove uma ligação muito estável com a hemoglobina, e isso vai levar a um problema respiratório. Esse NO e N2O, eles também são conhecidos por esses nomes. É que no NO, o nitrogênio tem um estado de oxidação 2. E no N2O, ele tem estado de oxidação 1. Então, existe uma regra que geralmente é usada para metal, tá? Mas às vezes se usa também para metal, como nesse caso. Quando o metal tem um estado de oxidação menor, você pode aplicar a terminação oso ao nome do ametal. E quando ele tem um estado de oxidação maior, terminação ico. Como é nitrogênio, ficaria nitroso e nítrico. Então, óxido nítrico, óxido nitroso. Óxido nitroso é conhecido como gás do riso. Ele também já foi usado e continua sendo utilizado em alguns procedimentos anestésicos. Já o óxido nítrico ele promove vasodilatação no nosso organismo. Também é importante biologicamente esse óxido, tá? Óxido anfótero é aquele que não, né? Anfótero, então ele tem um comportamento que, como você diz, anfótero. Você lembra o significado da palavra? Vamos ver se você entende. Anfótero quer dizer que, diante de um ácido forte, ele se comporta como se fosse um óxido básico. E diante de uma base forte, ele se comporta como se fosse um óxido ácido. Então, sempre que ele falar no texto que um óxido reage tanto com ácido quanto com base, você diz que ele é um óxido anfótero. Os principais exemplos são o óxido de alumínio, tá? O trióxido de ferro, o óxido de zinco e o óxido de cromo 3. Esses aqui são os principais exemplos de óxidos anfóteros. Quando é que o óxido é salino, é duplo? A definição seria, são óxidos que ao reagirem com ácido formam dois sais diferentes, tá? Por isso eles são chamados de óxidos salinos. Então, se ele falar que o óxido reagiu com ácido formando sais diferentes, então ele é salino. Como é que você identifica? Eles têm sempre essa fórmula, M3O4, tá? O óxido salino, anota aí, também é chamado de duplo ou misto. Anotou? Esse M é um metal. Quem é geralmente esse cara? Bem, pode ser o ferro, mas pode ser o chumbo também, que é um caso importante, e o manganês. Anota aí, tá? Esse M pode ser ferro,
manganês ou chumbo. Aqui no caso eu usei como exemplo o ferro. Por que ele é chamado de duplo ou misto? Porque, na verdade, esse óxido, F3O4, o tetróxido de triferro, ele é formado, na verdade, pela junção de dois outros óxidos. Olha, ele é formado por um óxido onde o estado de oxidação do ferro é 2 e por um óxido onde o estado de oxidação do ferro é 3. Por isso ele é chamado também de duplo. O que é um peróxido? É um óxido, certo? Onde você tem na estrutura dois oxigênios ligados por uma ligação covalente e cada oxigênio é menos um. Posso representar assim, olha, 2 oxigênios, carga menos 2. Você não falou que é menos 1, Cassiano? Se você dividir 2 por 2, dá menos 1. Não é isso? 2 por 2 dá 1. Tá? Então, O2 é o grupo. O2 com carga menos 2 é o grupo peróxido. Então, eu tenho aqui, olha, o peróxido de potássio, percebeu? E o peróxido de hidrogênio. Nota o seguinte, se você for verificar o NOx, cada potássio é mais 1, então esse oxigênio é menos 1. 2 multiplicado por menos 1, certo? Dá menos 2. Mais 1, ó, dá mais 2. Aqui tem que ser menos 1, certo? Menos 1, que é para dar menos 2 lá embaixo. Peróxido de hidrogênio, que é a nossa água oxigenada. Superóxido. Superóxido é quando o NOx do oxigênio é menos meio. Na verdade, menos meio seria a média aritmética dos oxigênios, tá? Então, seria 2 dividido por 4. Ó. Se eu pegar essa carga 2 dividido por 4, vai dar o quê? Menos meio, né? Já que é menos 2. Então, K2O4. Se o potássio é mais 1, ó, se cada potássio é mais 1, então o total da carga aqui dá mais 2. Então, o total dessa carga aqui tem que dar quanto? Menos 2. Para ela dar menos 2, eu tenho que multiplicar 4 por menos meio. 4 multiplicado por meio vai dar 2, né? Por menos 2. Por menos meio vai dar menos 2, certo? E aqui é mais 2, com menos 2 vai dar 0. Então, superóxido, peróxido, salino, alfótero, neutro, ácido e básico. Um abraço, até a próxima.